Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Tete a Tete, podcast da vida. Eu sou o Wagner. Oi gente, eu sou a Mariane e hoje no nosso episódio nós vamos falar um pouco sobre vocação, chamado pastoral, e eu já vou apresentar os nossos convidados para vocês. E para começar, quero apresentar aqui para vocês o Pastor Carlos, que já é nosso íntimo aqui. Pastor Carlos, fala um oi pro pessoal. Olá pessoal, eu já sou parte do casting da mesa aqui, então para mim está bem tranquilo. Vai ser mais um dia bem proveitoso, acredito que nós vamos falar sobre assuntos que de uma certa forma vão tocar em algumas decisões que estão estacionadas, né? Então eu espero que isso seja bem proveitoso para vocês, seja um dia muito bom de aprendizado. Pastor Carlos, que é o nosso terceiro apresentador aqui já, viu, gente? E para brilhantar a nossa mesa, estamos aqui hoje com o pastor Lucas Azaf, nosso amigo, pastor da igreja do Planalto Paulista, lá no sul de São Paulo. São Paulo. Lucas, fala um pouquinho. A gente não chama ele de pastor Lucas porque a gente é muito amigo, entendeu? Para vocês é pastor Lucas, tá? Mas a gente vai falar Lucas aqui. Lucas, apresenta um pouquinho aí. Privilégio estar aqui. Queria falar a primeira coisa, que realmente tem café nessa xícara. Fiquei muito feliz, porque eu ficava curioso para saber se ia rolar o cafezinho mesmo. Convidados, tá? Olha aí, coisa boa. Mas é um privilégio estar aqui hoje, ver esse projeto que vocês estão desenvolvendo. É uma coisa muito especial. Tenho sido edificado pelos assuntos da mesa, né? Tenho falado muito disso lá na nossa comunidade, a importância da gente compartilhar a vida, da importância de a gente estar diante da mesa, diante de assuntos rotineiros da vida, diante de assuntos difíceis. E eu estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho aqui com vocês hoje. Ah, que legal. É muito especial ter o Lucas aqui com a gente. Como eu falei, ele é um nosso amigo. Foi padrinho do nosso casamento. Padrinho do nosso casamento, verdade. Verdade. E, Lucas, então a Mariane já falou que a gente vai estar falando sobre vocacionado, né? E o Lucas é pastor. O Lucas também é filho do pastor Carlos. É verdade. Filho de pastor, pastorzinho primogênito aí do pastor Carlos. E, Lucas, eu lembro que lá em 2017, quando eu ia casar, eu e a Mariane a gente ia casar, e eu aluguei um apartamento lá pra gente morar, e eu chamei você para me ajudar na pintura lá. Sim. E eu lembro que foi nesse dia que você chegou e falou pra mim assim: Vavá, eu vou pra Londrina. Eita. Foi nesse dia que você chegou e a gente conversou bastante lá. E eu queria, já para começar, para você contar um pouco como foi esse começo, assim, né? Como que foi essa decisão, porque assim... a gente está em São Paulo, outro estado, decisões difíceis, né? Como que foi esse começo, assim, essa decisão? Você sempre quis ser pastor, Lucas? Nunca. É uma das coisas que as pessoas às vezes não compreendem, né? Mas assim, nesse processo todo, como vocês falaram, eu venho de uma família pastoral, né? E minha esposa é pastora, nós nos formamos juntos. E dentro de todo esse processo, a gente sempre esteve envolvido na igreja, né? Então, desde pequeno. Então, eu toco na igreja desde os 4 anos de idade, que eu me lembro, que meu pai fala que ele já fazia instrumento para mim quando era pequenininho. Então, guitarra, bateria, sempre teve instrumento em casa. Então, a gente sempre esteve inserido nesse meio eclesiástico. E quando a gente eu fui ficando um pouquinho mais velho, então a gente já tinha alguns indícios, as pessoas falavam, seu pai é pastor, então você tem que ser pastor. Eu acredito, por causa disso, talvez eu tenha me retraído um pouco. E não só diante disso, diante de algumas questões que eu via externas, de algumas pessoas que se diziam pastores, e não tinham uma vida de fato diante, que mostrasse que elas de fato eram pastores, né? Então eu me retraí um pouco nessa questão. Isso eu não quero para a minha vida. Não quero. E aí foi interessante porque, com o passar do tempo, eu sempre estive envolvido na igreja. Então, desde limpar o banheiro até apresentar alguma coisa na igreja, a gente estava lá, né? Então, sempre estive muito à disposição a servir. E aí é engraçado porque quando a gente vai para 2017 lá para Londrina, antes de ir,
a gente teve um acampamento, que foi o primeiro acampamento que eu participei com vocês, que foi de vocação. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu lembro do primeiro acampamento, mas eu não lembro do tema. O tema era vocação? Era vocação. A gente estava fazendo para realmente ter vocacionados ali. Então, na época, quem fez esse acampamento foi o pastor Carlos, o pastor João, o pastor Marcos. E foi muito especial para a gente. É aquele da piscina redonda, pastor? Isso. Foi o primeiro acampamento que eu participei. Foi o primeiro acampamento juntos que a gente estava ali mais conectado. Sim, a gente não era muito junto, né? E acampamento sempre teve essa ideia, vai ter música, vai ter as brincadeiras, mas esse acampamento eu lembro que foi um pouquinho mais forte nessa questão da vocação. E o pastor Sandro estava lá. E aí o pastor Sandro chegou até a mim e a Valéria, a gente já estava casado. E ele pegou e falou assim, por que vocês não vão para Londrina para estudar a teologia? E aí eu falei, não, sem cogitação, não tem como, nada a ver isso daí. A Valéria está trabalhando, eu estou com a minha loja agora, está indo bem. Eu tinha uma loja de informática, eu trabalhava nessa área. E aí a gente pegou e falou assim, não tem como. E eu e a Valéria não conversou sobre isso depois desse episódio, mas aquilo ficou queimando no nosso coração. Porque uma das coisas que ele falou é assim, você tem que entender que você tem que estar preparado para ser um bom líder. E aí ele me pegou na curva, porque tudo que eu faço, eu tenho como fazer com excelência, como primazia. Então aquilo ficou meio que me incomodando. E eu percebi que a Valéria também estava um pouco incomodada. Então acabou esse acampamento, a gente foi para casa, não conversou sobre o assunto. Vamos fingir que nada aconteceu. E aí, mais uma vez, teve um outro evento, se eu não me engano, foi um Inspire, que aconteceu na Igreja Missionária de Casa Branca. E a gente estava lá, e quem veio dessa vez foi o Sandro e a Marinês. E aí, os dois é muito bom de lábia, né? Então, vieram com, não, porque vocês têm que ir, porque vocês vão ser bons líderes, tal. E aí a gente conversou, e eu lembro que quando chegou a noite em casa, foi um evento que... de avivamento mesmo, assim, todo mundo... Sempre aquela questão, né? Chama na frente, o que nós vamos fazer como igreja e tal. E aí, eu perguntei para a Valéria, Valéria, eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você seja clara comigo. O que você tem achado dessa questão, desse convite da gente ir para Londrina fazer teologia? E aí ela pegou e falou assim, eu sinto que eu nasci para isso, mas eu não vejo forma disso acontecer. Nesse período, uma das coisas que foi muito bom que estava acontecendo, com a questão do acampamento de vocação e tudo, nesse período aqui estava tendo o polo também, aqui na igreja de Vila Amorim mesmo. E a gente fez pelo período quase de 1 ano aqui. Então a gente não estava tipo aquém, sabe? Tudo que era proposto para a gente vivenciar, a gente estava vivenciando. Então, verdades básicas, agora que sou membro, academia bíblica, a vida de igreja mesmo. Vocês estavam totalmente envolvidos, né? Totalmente. E aí, quando vem a questão, então... dá para vocês fazerem aqui, a gente falou assim, não precisa ir para lá, então a gente faz aqui. Aí, só para vocês entenderem, é que assim, tem a faculdade de teologia, que é lá, né, a sede é lá no Paraná. Isso. E aí tem os polos em algumas regiões, e aí surgiu o polo aqui em Suzano, bem aqui na nossa igreja da Vila Amorim, e aí é disso que ele está falando, que surgiu a oportunidade de você não precisar ir para Londrina fazer lá presencial, e fazer presencial aqui próximo, é disso que ele... tá falando. Aí surgiu essa solução, né? Olha, posso estudar aqui. E aí, só que aí nesse bolo doido aí, né? O Sandro vem e fala, eu acho que seria bom vocês irem para lá. E aí a Marinês fala, não, que vai ser bom, tal, os dois, né, incentivando a gente. E aí ficou muito no ar, sabe quando fica a brincadeira, que você vai para Londrina, isso, aquilo, outro. Então eu e a Valéria conversou, resumindo a história, ela falou isso que eu disse para vocês, eu não vejo, eu queria muito, mas eu não vejo possibilidade. E eu falei a mesma coisa, o meu coração queima por isso, mas eu não tenho todas as respostas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos orar. Primeira coisa. E a segunda coisa é falar com a nossa liderança. Então, eu lembro que na época ficou muito essa brincadeira toda, né? Vocês vão para Londrina, isso, aquilo, outro. E aí um dia a gente foi fazer um culto, que era na casa, nem sei se meu pai vai lembrar disso, mas a gente fazia toda segunda-feira culto caseiro na casa do meu pai.
Então a gente saía de Itaquá, que é onde eu morava, e ia lá para o Itaim Paulista, que era a casa dele. E aí, acabou o culto, a gente foi jantar, e aí eles foram brincar, porque... Então vocês vão para Londrina, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, sério, é uma possibilidade. Aí quando foi isso, aí eu vi que eles meio que perceberam que era, né? E aí a gente pegou e falou assim, não, então a gente está orando por isso, não sabe como fazer, mas como o senhor é meu líder, eu queria que o senhor estivesse orando comigo, mas também ver se realmente faz sentido isso. Uhum. E aí eu lembro que meu pai começou a me direcionar nisso, né? Lembrando, eu não queria ir para o seminário, largar tudo aqui para ser pastor. Uhum. Eu queria ser um bom líder. E aí foi aonde aconteceu tudo isso que você acabou me perguntando. E aí eu tenho fazendo uma pausa, eu tenho uma pergunta para o pastor Carlos. Nisso tudo, nessa história toda, assim, desde o início, em algum momento, o senhor já incentivava o Lucas para ser pastor? Comenta aí, pastor. O senhor enxergava igual o pastor Sandro enxergava essa vocação nele, o senhor enxergava também? Olha, na realidade é assim, parece-me que tem sempre um conteúdo muito semelhante quando se fala de vocação. Porque você começa a observar o caminho da pessoa e observar que ali alguma coisa pode existir, né? Porém, quando você é pastor em si, muito embora o seu desejo seja que toda a sua prole seja pastor, seja de pastores, isso é um desejo muito latente. Você entende também que não pode partir de um desejo propriamente só seu. Ele pode existir, não tem problema nenhum. Mas ele não pode ser o fio condutor da situação, porque ele pode ser uma grande falha, pode criar um problema no meio da situação. Então, já era nítido para a gente. Nós nunca criamos nossos filhos para o mundo, mesmo sabendo que ele estava no mundo, a gente criou de fato para Deus. Dentro da nossa máxima de filosofia familiar, a gente acredita que filhos são de fato herança do Senhor. E se são herança do Senhor é para ser algo útil dentro do que Deus quer, né? Mas você observa o conteúdo, você observa, e aí vai entrar um ponto, né, que a gente vai conseguir ter uma definição entre o que realmente é talento e o que de fato seria uma vocação, né? O talento seria algo mais assim, você é preponderante a conseguir fazer algo bem. E tanto o Lucas quanto a Valéria eram excelentes no que faziam. Eram pessoas... É isso que eu ia falar. O Lucas é muito talentoso, gente. Comprem o CD aí, nas plataformas digitais. Mas aí você olha e fala assim, tá, mas talento, para um chamado, para determinada situação, basta talento, né? Enquanto o talento te dá capacidade para ter uma performance boa naquilo que você vai fazer, a vocação te faz você não resistir àquilo porque você foi chamado, o propósito de vida, né? E o Lucas tinha isso. Então, quando ele vem e fala para mim assim, olha, pai, é uma possibilidade, então eu já sabia que era uma possibilidade, mesmo não tendo aberto para ele, para não ser a mola propulsora daquilo que seria o chamado dele. Precisa haver uma convicção de que aquilo vem de Deus. E nisso um pai pastor tem que ser cauteloso para não atrapalhar. E uma coisa bem interessante é que assim, quando você desperta para isso, você vai viver a experiência que não é mais do seu pai pastor. Ali começa a sua experiência do seu chamado e que todo filho de crente tem que ter. Então assim, quando você é dependente das experiências do seu pai, você não amadurece, você vai ser sempre o menino do pai, que é o pai, homem de Deus. Então, assim, meu pai era um homem de Deus, mas e eu? Eu vivo as experiências do meu pai. É interessante porque meu pai falando tudo isso, meu pai nunca falou assim, você deve ser pastor, você deve... Não, ele sempre me direcionou a ser um homem de Deus. Né? E isso é muito interessante de falar, porque às vezes a frasezinha que eu falei, né, filho de pastor, pastorzinho é. Não, a gente tem que entender que a vida cotidiana do que a gente passa é o que vai realmente levar ao que nós somos de fato. Né? Então, se hoje eu sou o que eu sou, é porque eu via meu pai dentro de casa, né? Sendo um homem fiel, fiel no seu casamento, fiel ao seu serviço, fiel à sua vocação. Eu não sei se meu pai tem essa noção, mas eu saía com ele para ir trabalhar. Ele sempre trabalhou, ele já foi contador,
de contabilidade, tá, pessoal? Não é de história, não. Agora ele é um contador de história. E ele trabalhava, depois disso, ele começou a trabalhar na área da informática. Então, eu saía muitas vezes para ir atender cliente com ele. E uma das características do que me formou assim, o meu caráter me forjou, é a forma como ele sempre tratou as pessoas e as situações. Então, eu via meu pai em cada situação complexa e o que eu acho que imprimiu isso em mim é que quando ele estava no púlpito falando, era verdadeiro. Ah, sim. Entendeu? Então... Ele era um verdadeiro exemplo, né? Que eu acho que essa é a verdadeira vocação. Essa é a verdadeira vocação. Eu estava mais cedo conversando com a Valéria, né? Sobre vocação, sobre chamado e sobre algumas pessoas que passaram pela nossa vida que parecia, nossa, era tão top, né? Que parecia que fazia tipo o melhor sermão, que na liderança parecia, nossa, né? No louvor, então. E aí eu estava falando assim, como a gente distingue se essa pessoa realmente tinha uma vocação ou não? É a vida dela. É o dia a dia, como ela trata a sua família, seus amigos, como ela para ouvir realmente uma pessoa, quando ela está na mesa, se ela realmente para se preocupar com o É como próximo. ela vive no ordinário. Isso, é simplesmente isso. Então, quando meu pai fala essa questão de já antever em mim, essa questão que a gente fala do Sandro também, eu acho que é uma coisa mútua. Porque eu via no meu pai, na vida ordinária dele, né, ele trazendo de forma verdadeira o que era ser uma pessoa que foi chamada por Deus para levar o seu amor. Né? E para mim, vocação é isso, é a gente levar o amor de Deus, mesmo que a gente não tenha um título. É lógico que o título ele faz parte, né? Mas isso hoje para mim está mais claro, porque eu não queria nem ser chamado de pastor, para vocês terem ideia. Você foi para ser um bom líder, né? Você falou. Sim, é isso. E às vezes, assim... Caiu na conversa. É isso. Mas para mim, às vezes, até a questão de... Sim, mas até às vezes a questão de ser o líder, assim, eu não queria essa questão, sabe? Eu queria ali estar fazendo quietinho no meu canto e estar fazendo bem. E é lógico, quando vai passando o tempo, a gente vai percebendo que algumas coisas é importante a gente, sim, ter a nomenclatura. Para o quê? Para a gente direcionar pessoas. Para a gente mostrar que, sim, não é deturpada a questão de ser pastor. Não é porque uma ou duas pessoas errou, né? Não é porque algumas pessoas lá no púlpito, elas criam uma persona, tem uma máscara e em casa é outra, que todo lugar tem que ser da mesma forma. Então, eu estava percebendo que estava acontecendo comigo nessa questão de ser relutante. Às vezes eu só estava olhando para o que estava sendo ruim e não para as pessoas que realmente tinham uma vida. Então, meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe, que tem um chamado pastoral, ela só não tem a nomenclatura, fez teologia, um monte de coisa. Ela era a que mais falava até. Ela que falava, você está vendo isso daí, seu chamado? Meu pai nunca fez isso, mas minha mãe ficava no pé. Né? Não sei se por ela ser a filha do pastor também, né? Então tem essa questão. Já tinha um pezinho, né? Lá em casa, se não for pastor, não tem alimento. Não tem, né? Então eu fui bem alimentado. Então. Fica a dica pro Caio, pro Felipe. Por isso que a Júlia tá magrinha. A Júlia. Por isso que a Júlia tá magrinha. Uma coisa bem interessante é que, assim, às vezes a gente tem uma impressão de que o chamado, ou vamos dizer, a vocação, ela tem um ponto, uma estaca zero, onde Deus chamou e começa a trabalhar na nossa vida. Mas uma realidade bem assim, bem latente, é que Deus já está fazendo acontecer antes que a gente enxergue acontecer. O exemplo do Lucas é um exemplo bem claro, porque ele vai falar assim, olha, eu não queria, eu não enxergava, muito embora minha mãe dissesse, mas eles percebiam isso em mim. E essa percepção normalmente a gente não tem. Eu fico olhando o acúmulo ou acumulado da minha vida. Deus sempre me preparou para o momento que eu estou vivendo agora. E o chamado é mais ou menos isso. Então, às vezes você está lá no seu trabalho, aprendendo determinada situação, e você fala assim, não tem nada a ver com o chamado religioso. E Deus está te ensinando. Às vezes dentro de casa, discipulando o seu filho. Nós tivemos uma questão, quando em um dos podcasts vocês falaram assim, olha, eu ensinei meu filho que para fazer um devocional ele pega um livro e vai ler, né? Então, assim, onde que está o chamado vocacional nisso, né?
Onde está a essência, né? Eu estou na minha essência sendo um discipulador de homens, de pessoas, que me garante que o Benício não vai ser o próximo pastor, talvez, da cidade, da região e até um grande pastor do nosso país. Então, vai assim, ele começa a trabalhar fatores como um Deus que prepara no caminho, mesmo quando nós não enxergamos que nós estamos no caminho. Isso é fantástico. Eu acho que... Pode falar. Pode falar. Cara, muito legal. Porque, assim, eu acredito que todo pastor, hoje em dia, o senhor até pode falar também, algum momento da vida teve uma resistência quanto a virar pastor. E eu não digo só nem pastor, mas, assim, que nem a Mariane, que é líder de um ministério de louvor. Poxa, quando ela foi chamada para ser, acho que automaticamente tem aquela resistência. E a gente falando de chamado, e às vezes a gente espera, né? Algo sobrenatural. De repente, uma irmã da profecia vir e falar que você vai ser pastor. Você quer um sinal claro, né? Tipo, um anjo vem e fala, você E aí teve vai uma ser. coisa que foi fundamental, assim, para a minha vida também, que eu estava assistindo um podcast e o Rodrigo Bibo falou. Ele falou que a gente fica esperando uma confirmação do chamado, só que a gente descobre o chamado caminhando. É isso aí. E aí, quando a gente acha o chamado, a gente descobre que o chamado é caminhar. Né? Então, assim, o que você vai estar perdendo surgiu um polo na sua igreja de um estudo? Faz o curso. Né? Surgiu uma oportunidade de você estar se preparando, aprendendo mais sobre o Evangelho. O que você vai estar perdendo em fazer? Sim. Caminha. Né? E é o que a gente está falando. Aos poucos, a gente vai entender mais para frente que Deus já estava preparando isso. Né? Então, por que não? É você se colocar à disposição sempre, né? É estar no caminho. Isso. Eu acho que é isso que é legal. Você estava falando, porque é uma das minhas anotações que eu tento relembrar todo dia aqui, né? O Bibo também ele vai falar que ficar pedindo sinal para Deus toda hora é sinônimo que você está sendo imaturo espiritualmente. Então, na verdade, você se coloca no caminho e Deus ele já está dando todos os sinais claramente. A questão é você enxergar, né? Você se colocar à disposição. É estar no fluir do amor de Deus, né? Então, hoje falar isso é uma coisa um pouco mais clara para mim. Eu tinha até dificuldade de falar isso, mas quando a gente não tem essa clareza toda, quando a gente não consegue enxergar, eu acho que o que é importante são os relacionamentos que nós nutrimos. Então, como eu disse para vocês, eu sempre tive uma liderança. Eu tive uma liderança em casa, eu tive uma liderança na igreja, eu tive uma liderança que ela era nacional. Vocês ouviram que o pastor Sandro veio aqui, ele falou assim, eu enxergo em você. Mas antes disso, na minha casa, já tinha, antes de um pastor, um pai enxergando isso em mim. Já tinha uma mãe enxergando isso em mim. Né? Já tinha Digo mais, né? Desde o ventre, olha aí, Deus já estava enxergando. Pastor Sandro, quando o Lucas fala, ele é o presidente, né, das igrejas missionárias aqui no Brasil. Então, assim, o Lucas ouviu direto do... Foi uma confirmação, assim. Olha só. Mas uma coisa interessante, porque quando a gente fala de vocação, eu quero trazer aqui para a mesa para a gente entender que todos nós somos vocacionados. O que a palavra de Deus vai falar? Uns são professores, outros são pastores, não é isso que vai dizer lá? O que acontece é que, às vezes, a gente tenta colocar dentro do corpo, dentro da estrutura, o que é mais importante e o que é menos importante. Né? E aí, às vezes, a gente acaba criando os nossos medos, as nossas resistências por causa disso. Então, a Mari foi pregar e o Vavá foi pregar lá na nossa comunidade. E aí, quando eu vou apresentar eles, sem querer eu solto assim, pastora Mari, pastor Vavá. Olha essa heresia, pastor. Olha isso que ele está falando. Mas é isso que é legal, porque eu já vejo isso em vocês como a vida de vocês. É a vida de vocês, sabe aonde? Não é quando a Mari vem aqui, que ela vai fazer o louvor, não é quando o Vavá vai lá e prega, ou o Vavá está ali por trás das mídias sociais, resolvendo um monte de coisa. Não, é quando vocês fazem, sabe o quê? Cuidam um do outro. Lembra que vocês começaram falando que eu fui padrinho de casamento de vocês, né? Eu acompanho a vida de vocês desde aquela época. É isso que eu acho que é especial. E aí, acompanhar depois vocês
instruindo o filho de vocês no lar, da melhor forma possível, se preocupando, sabendo que vocês estão formando caráter, a vocação de vocês está clara. Eu quero lembrar a todos que a nomenclatura pastor, vocação de pastor, não existia lá no Velho Testamento, não. Às vezes a gente se esquece disso. Então, nossa vocação é ser um verdadeiro sacerdote na nossa casa. Então, eu acho que isso que é legal, que a gente tem que entender que nas nossas habilidades, cada um foi chamado para uma questão, mas a vocação é glorificar a Deus. Simplesmente isso. E eu acho que isso é lindo, né? E está muito claro já isso na Bíblia. A gente fica pedindo confirmação de uma coisa que já está confirmada, né? E eu acho que conecta muito isso que a gente está conversando com o tema do nosso ano, que fala lá, né, da mesa de casa até os confins da terra. Igual o pastor Carlos estava falando, né? Você em casa ali ensinando seu filho, a sua vocação já está mostrando ali, né? E é muito isso. E o Lucas, ele é marido da Valéria, que também tem o mesmo chamado, olha só. Você acha que isso facilitou ou dificultou? Não digo facilitar, mas uma das coisas que eu coloco assim que é um privilégio, é uma dádiva. Porque muitas das coisas que a gente passa, que são as coisas um pouco mais árduas da caminhada, da jornada, a gente consegue falar a mesma língua, né? Então, é como eu disse para vocês, hoje de manhã a gente estava vindo, né? Conversando. Já fazendo podcast lá no carro. Já começou lá. O podcast começou na mesa de casa. Depois continuou na mesa que está no carro. É mais ou menos isso, entendeu? E é legal porque a gente pode partilhar das mesmas coisas. Então, eu digo que eu sou privilegiado, sabe? Por ter parceiros de caminhada e ter uma parceira tão íntima, né? Que intimidade é isso, a gente poder partilhar de todas as coisas, né? É mais uma coisa em comum que vocês têm, né? Sim. Isso é uma curiosidade pessoal, assim, uma identificação que você e o Vavá Não. procurando. Eu acho que é. Só uma curiosidade mesmo. Só uma curiosidade. Não, foi só uma curiosidade mesmo, que agora o Lucas ele tem um novo ministério, ele é pai. Minha filha. O É mais pai... importante de todos. Pai da Laura. Esposo da dona Valéria e pai da dona Laura. Mais um desafio. O mais importante. Na sua vocação aí. Ô, Lucas, e a Mari falou desafio. Beleza. Mala pronta, vamos para Londrina. Chegou lá, estudou. Nossa, devia ter vindo antes, está muito legal, a gente está estudando, está aprendendo. Se formou. E na hora que chegaram para você e falaram assim, Lucas, a igreja do Planalto lá. Não. Aqui agora. Não. Como que... Ele ainda está no não, ainda... Eu tenho um amigo que é engraçado, porque a gente fala assim que tudo que a gente pede para ele começa falando assim, não, 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 não. Depois o terceiro não é sim. Né? Então eu sou mais ou menos assim também, entendeu? Mas aí... Depois da negação e depois Mas enfim, depois de 3 nãos, que chegou o sim, como que funciona a cabeça de alguém que passou todo esse tempo estudando e agora coloca na cabeça assim, poxa, eu vou cuidar de vidas? Sim. Quando que você percebeu, na verdade, que você não ia ser só um bom líder? É verdade, você foi lá para ser um bom líder. Quando caiu a ficha, né? Quando caiu a ficha, Quando que você pensou assim, fui enganado, caí no papo. Eu acho que a questão é que abriu os olhos que eu não estava sendo enganado, que as pessoas estavam, na verdade, me direcionando ao que já estava acontecendo, né? Que ficou claro mesmo, foi quase no nosso último ano lá em Londrina. A gente pegou um ano que estava entrando a pandemia, então a gente teve que ficar mais um ano em Londrina ainda, né? Verdade. E a gente começou a vir estagiar em Planalto Paulista, porque uma das nossas igrejas ela estava praticamente fechando, que era a de Planalto, e um dos pastores, que é o pastor João, ele interviu para que a igreja não fechasse na época. E, mais uma vez, eu preciso que você vá lá para ajudar. Então o pessoal já sabe como funciona mais ou menos para capturar eu e a Valéria, né? Porque fala assim, tá precisando de ajuda, a gente vai. E aí eu lembro que foi colocado pra gente assim, vocês precisam ajudar, mas aí vocês vão lá fazer o louvor, tal, né? Primeira coisa que falaram. Passou 2 dias, falaram, eu quero que você prega também. Aí eu falei, pastor, mas eu
Eu nunca preguei assim, né? A Valéria já tinha pregado. Essa questão até de pregação, desenvolver sermão, para a Valéria era uma coisa tranquilo para ela, até hoje, né? Eu que tive que batalhar um pouquinho mais para conseguir me adequar a algumas coisas. E aí foi interessante que isso que é o importante da liderança. Ele viu que eu tinha que ir um nível a mais, eu tinha que me forçar, né? E aí foi quando eu tive até uma conversa que ainda assim eu não queria ser pastor. E eu falei, pastor, mas tem que ver se eu sou bom, pastor Sandro, mais uma vez. Se eu vou conseguir fazer, eu não tenho tanta maestria, tal, nunca preguei em público, né? E assim, eu não quero ser pastor também. E aí ele me pegou na curva mais uma vez. Ele falou assim, qual que é o seu problema em ser pastor? Aí ele começou a falar, talvez você tenha tido algumas experiências, visto algumas coisas, mas o chamado é uma coisa bela, e você já faz isso. Então tenta começar a olhar de uma outra forma, porque você já cuida das pessoas. Você já está caminhando. Você já está caminhando com as pessoas. E naquele dia, eu acho que eu comecei a refletir. E aí eu comecei a falar para a Valéria, Valéria, você já percebeu que quando acabava todas as atividades da igreja, qual que era a forma que a gente lidava com as coisas? Se a gente podia ir para a casa de alguém, a gente ia para conversar mais. Mas se não tinha lugar para ir comer ou para estar, a gente ficava na frente da igreja conversando. A gente ficava na frente da igreja aconselhando pessoas. Uhum. A minha loja que eu tinha, que era ali em Itaquá, às vezes chegavam os clientes lá, e cliente é uma coisa assim, né? Pareciam uns doidos, assim, e às vezes a pessoa só queria falar. Uhum. E às vezes eu só ficava ouvindo. Você já estava pastoreando faz tempo. E aí, naquele dia que o pastor Sandro ele falou um pouquinho mais, de forma mais incisiva para mim isso, ficou um pouco mais claro. E aí eu comecei a falar, Valéria, na verdade a gente já vive tudo isso. A gente tem que entender como a gente precisa se aperfeiçoar, mas a base já está aqui. É isso o que eu estava falando, né, da nossa casa, tudo, né? Como a gente já vivia lá quando era com meu pai, né, quando eu vivia com ele, mas depois o que a gente criou no nosso lar, né, eu e a Valéria estamos 14 anos juntos e sempre foi diante disso, numa questão mútua. E aí a ficha começou a cair, aos poucos. Não vou falar para vocês que foi de uma vez, tá? Não vou falar assim, nossa, aí eu cheguei no outro domingo, já queria pregar. Até hoje é o parto, até hoje você não quer. A preparação. Porque eu gosto disso daqui, ó, pessoal. Sim, mas é isso que eu acho que é legal. Eu gosto disso daqui, ó, da mesa, da gente conversar, tudo tal. A questão mais sistemática, eu tenho me forçado. Eu tenho me forçado a ler mais. Não é fácil para mim. Eu tenho me forçado a estar diante de alguns ambientes que para mim é difícil, né? Então, eu acho que isso vai muito da questão da liderança que nos aponta. E eu dou graças a Deus pela vida do meu pai que está aqui, do pastor Sandro, da caminhada com vocês, de conseguir participar e vivenciar coisas que são tão especiais. Mas é como vocês mesmos falaram, eu ainda estou no caminho. E eu tenho, nesses últimos anos, entendido que é uma jornada, que eu não preciso correr. Eu não preciso ser o melhor palestrante, eu não preciso ser a pessoa que fala mais de forma eloquente, mas eu preciso me preparar para o quê? Para levar o evangelho. É lógico que tudo isso vai estar no pacote. Eu não posso ser também acomodado. E ter ido para o seminário me ajudou muito nisso. Eu era uma pessoa, Mari e Vavá, que eu não falava com ninguém. Até a minha adolescência, e até entrar no primeiro ano, eu era totalmente isolado na escola. Então, eu tive muito medo de questão escolar. Quando eu entro no ensino médio, foi um pouquinho melhor. Mas, mesmo assim, quando eu vou para o seminário, a primeira coisa que eu falo para o meu pai, eu falei assim, eu tenho medo de não dar conta. Uhum. Eu tenho medo de não dar conta. E aí, quando você termina o seminário, e você vai para cuidar de pessoas, agora é uma responsabilidade, eu tenho medo de não dar conta. Porque parece que a vida é uma eterna escola. Né? E aí eu começo a perceber assim, eu tenho que parar de olhar para esse lado. Uhum. Eu tenho que olhar para quem está me direcionando nessa jornada. Né? Eu tenho que olhar para os meus professores, as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que olhar para o meu mestre maior, que é Cristo. Se ele conseguiu, se ele fez, se a sua vocação foi expressa glorificando ao Pai, então ele
ele mostrou que eu consigo também, que eu posso fazer isso. Então, foi a partir disso que eu comecei a falar, opa, então tem que mudar meu discurso. Eu tenho que parar assim, Deus, eu quero fazer a sua obra. Deus, eu quero te glorificar. Como que eu faço? Seja claro, me revele, como o Vavá estava falando aqui. Eu comecei a falar assim, Deus, eu estou à disposição. Eu não entendo, eu sei que o Senhor é claro. O Senhor já colocou pessoas para me mostrar a questão da minha vocação, do meu chamado, mas tem coisas que eu não enxergo, então me mostra. Eu quero enxergar. Eu quero, dentro das coisas ordinárias da vida, viver o seu extraordinário. Eu quero acessar as suas bênçãos, que elas já estão aí. A sua palavra diz isso, mas eu quero vivenciar. Começando aonde? Na minha casa. Começando aonde? No meu serviço. Aonde eu estiver, no dia a dia, no diário. E, por que não, se o Senhor está me chamando para estar diante de uma comunidade de fé? Porque se o Senhor estiver comigo, aí eu vou. É o que Moisés fala, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho interessante que o Lucas estava compartilhando, né? Que uma das suas dificuldades é essa parte sistemática, né? De ter que pregar, de ter que preparar e tal. E aí eu fico pensando, só de curiosidade, tá, pastor? Se fosse eu... Viu? Uma prima minha. Chegou aqui no superchat aqui uma pergunta. Eu fico pensando assim, que na verdade a minha maior dificuldade ia ser o que você tem mais facilidade, que é lidar com as pessoas, ficar ali no fim do culto conversando com todo mundo. Essa ia ser a minha maior dificuldade, eu fico já pensando. E a sua, pastor? Qual é a sua dificuldade, meu filho? Hoje em dia, depois de tantos anos, tem dificuldades? Então, eu sou muito prático, assim, tipo... Bateu assim, determinada coisa tem que ser feita, vamos lá e fazemos o que tem que ser feito. Então eu tenho algumas dificuldades quando a coisa não acontece do jeito que eu programei. Isso é muito maluco, porque ela vai acontecer muitas vezes da maneira que você não programou. Então assim, uma visita ela não é algo que se replica, sempre é uma nova visita. Uma pregação ela sempre vai te dar alguns calafrios, né? Eu tenho estudado bastante sobre comportamento e aí eu me policio para não estar observando. O pastor, ele fica aqui na mesa analisando, que ele faz psicologia, né? Então ele fica aqui analisando, a gente já até passando um diagnóstico, um laudo. A gente vai sair daqui com um laudo. Inclusive eu estava vendo que vocês estavam tremendo minutos atrás. Eu? Brinca. Mas brincadeiras à parte, eu fico olhando assim, fico falando assim, como que eu posso trabalhar essa questão de não limitar aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu sou, acreditando que aquele que me chamou me está, vamos colocar assim, me capacitando no meio do caminho. Então assim, a minha grande dificuldade é não depender de mim mesmo. Esse é o grande, para mim, ela é crucial, porque na maioria das vezes eu acho assim, que se eu fizer um bom texto, vai haver uma boa pregação. E isso não é real. Isso não é real. Eu não tenho dificuldade em escrever, mas eu entendo que o sermão não é a mensagem, ele só faz parte. A gente não pode colocar a nossa expectativa na gente mesmo, né? Eu estava me lembrando, acho que foi domingo passado, né? Domingo passado foi muito especial. Nós estávamos falando sobre o amor Foi Dia das Mães. Dia das Mães, como sendo, assim, uma forma da expressão do amor de Deus. E foi um dia que eu estava muito cansado. Sabe quando você chega no púlpito, assim, você fala assim, parece que eu estou até trocando palavras. Eu poderia ter dormido à tarde para ser melhor, né? E assim, eu falei assim, o que vai ser hoje, né? Como que vai ser essa situação? E eu me lembro que no final do culto, algumas pessoas me procuraram e falaram do quanto que aquela mensagem, aí eu vou voltar a falar, não o sermão talvez pudesse ter sido até descartado em alguns pontos, mas como que aquela mensagem impactou a vida dela. Eu falei assim, sério? Tá falando sério mesmo, né? Volta no próximo culto. Volta no outro domingo que vai estar melhor. E a gente fica pensando que a gente ainda cai na armadilha de responder com a performance e não com a vocação. Então, assim, na minha opinião, a maior dificuldade é quando, no meu caso, é quando eu acredito que ainda dá para depender de mim, mesmo entendendo que eu sou um fator que faz parte do processo. Mas eu não sou o processo, não é sobre mim. Não é sobre mim. Olha,
Se você é vocacionado, lembre-se assim, é sobre Jesus, é sobre o Evangelho de Jesus. Mesmo se você não for vocacionado, tá? É sobre Jesus. Mesmo se for a sua amiga. Uma coisa muito interessante, vocês estavam falando sobre a questão do percurso, né? Eu me lembro da história, assim, meio que da Igreja do Planalto, quando o Lucas fala do ponto assim, olha, então um dia a igreja, chamaram a gente para assumir a igreja, mas tem um prefácio no meio de tudo isso, que a gente começa a enxergar como Deus vai preparando e que não é sobre nós mesmos, mas nós estamos lá. Eu me lembro que eu estava com uma conversa com o pastor João e ele falou assim, Carlos, eu estou com um incômodo no meu coração. E a maioria dos chamados, ele envolve incômodos que Deus coloca no coração alheio. É assim, você tem um chamado e Deus começa a plantar incômodos não só no seu coração, mas em outros corações. E ele falou assim, mas João, o que acontece? Né? Vamos tomar um café, conversar sobre o assunto. E aí nós conversamos. Ele falou assim, nós temos uma igreja e essa igreja está sem pastor, uma igreja que foi muito representativa dentro do nosso cenário de igreja aqui em São Paulo. E assim, eu fui lá, essa igreja está fechada. Eu não consigo entender que a gente pode ter uma igreja tão representativa fechando as portas. Eu falei, João, eu conheço algumas pessoas que eram dessa igreja que estão se reunindo num pequeno grupo lá em Arthur Alvim, que é uma estância, um bairro que nós temos aqui. E assim, se você quiser, eu posso te colocar em contato, assim, sem nenhum compromisso. Eu falei assim, cara, será que você consegue? Eu consigo. Liguei para algumas pessoas, é aí que o network funciona bem. Né? Assim, o que eu conheci lá atrás era Deus me preparando para o dia de hoje. E aí eu entrei em contato, minha irmã falou assim, olha, inclusive, sexta-feira nós vamos ter aqui uma reunião com esse pessoal. Eu falei, João, olha, sexta-feira agora, dentro da semana, vai ter uma reunião. Você quer ir lá? Ele falou assim, será que dá? Dá, eu converso com o pessoal. Você se importa de eu levar o Lucas e a Valéria? Eles não eram seminaristas, eles eram líderes do Ministério de Louvor da igreja. Vamos lá para tocar o violãozinho, assim, cantar. Pode levar um violão e vai ser muito bacana, né? A gente não enxerga a extensão do plano de Deus, como que uma ele trabalha doideira. isso. Ele não estava apenas preparando uma igreja para ser suprida, mas ele estava preparando os obreiros dessa igreja, que não seria eu, não seria o pastor João, mas seria um garoto e uma garota que... Vocês nem eram casados ainda? Já. A gente não estava no seminário, acho que isso foi um ano antes da gente... não tinha. Um ano ou 2 anos antes. Já estava lá. Agora, isso corrobora com a pergunta que você falou assim, olha, nós, muito embora estivéssemos lá, de corpo presente, nós não estávamos, mas Deus já estava dentro desse plano, incluindo a vida do Lucas e da Valéria. Não era sobre nós estarmos lá. Aliás, nós estarmos lá era só um pretexto de Deus para levar o Lucas e a Valéria para o primeiro passo dele. Então, assim, é muito surreal o que Deus faz dentro do chamado vocacional. Aquele que chama, aquele que vocaciona, é aquele que articula. O plano ainda está na mão dele. Então, é muito legal isso. O que a gente, assim, o que a gente já falou é que a gente precisa estar à disposição, né? E é engraçado porque hoje em dia a gente sente falta de pessoas que estão realmente à disposição, né? A gente está falando muito aqui do chamado para pastor, porque a gente está com 2 pastores aqui, mas para qualquer função da igreja, né? Uma coisa legal que eu estava ouvindo esses dias é que a gente tem que ser especialista em aprender, né? Então, seja para ser um bom líder, seja para ser um bom professor na sua igreja, para ser um bom... Seja qual for a função, esteja à disposição. Né? Igual o pastor falou, a gente não sabe o que Deus está planejando lá para frente. Né? E você estar à disposição é você estar se colocando à disposição de Deus. Né? Às vezes não é agora, mas a sua disposição agora vai fazer com que lá para frente essa disposição que você se colocou aqui faça a diferença. Você tem que estar pronto para a oportunidade quando ela aparecer. Você tem que estar pronto para a oportunidade, né? Eu acho que esse é o segredo. E alguns anos atrás, muito mais do que 3 vezes, eu neguei sobre... Negou Jesus. Você prega hoje, você dá uma mensagem. Eu falei, jamais, eu não sei nem falar na frente de pessoas. Mas depois que você se coloca à disposição, você fala, Deus, eu não... Falar bem a verdade, o Senhor conhece meu coração, eu não quero. Mas, se precisar, me ajuda então. Né? E hoje em dia, direto eu comento com a Mariane que como é bom, né, montar uma pregação. É legal, você aprende. Né? Porque quando você está no banco assistindo uma pregação, você acha que a pessoa que está ali, ela
montou aquilo pensando em passar para as pessoas, e de fato é isso, mas no momento que você está montando uma pregação, aquilo fala tanto com você primeiro. Você vê que é algo maior que você. Você vê que é algo maior que você. Né? E aí você fica até com vergonha, porque aí você fala assim, poxa, eu podia ter aceitado isso antes, eu estaria melhor agora. Né? Então, assim, antes de você chegar lá na frente e se arrepender de não ter aceitado antes, já se coloca à disposição agora, porque você não sabe as coisas que Deus está planejando. Né? Eu ia perguntar para você, Lucas, quais foram as suas maiores influências? Você até trouxe alguns livros aqui, tem alguma coisa a ver com suas influências de leitura ou influência de pessoas? Mais ou menos. Comenta aí. Minha maior influência é meu pai e minha mãe. Minha maior influência são eles. Como eu disse para vocês no começo. Sem chorar. Ó, o Lucas tá quase chorando também aqui. Eu tô olhando pra você. Mas são eles. Eu vi na vida deles, né? A gente fala aqui das coisas boas do ministério, mas coisas difíceis também, né? De às vezes até ser descartado, sabe? E você não é tão bom para o chamado, vai lá para o lugar que é menor, sabe? E eu vi meu pai passando, eu já, de alguma forma, já entendia isso, né? E eu vi ele permanecer. Por isso que eu falo que ele e minha mãe permanecer. Mesmo diante das dificuldades, mesmo de quando as pessoas talvez não quisessem eles, aonde parecia ser a questão maior, eu vi eles permanecer. E não permanecer simplesmente numa igreja. Permanecer em Deus. Eu pegava minha mãe, por exemplo, às vezes, orando de madrugada, orando em alguns momentos, chorando, né? Meu pai nem tanto assim, porque meu pai é um pouquinho mais reservado nisso, né? Mas algumas oportunidades que eu tive com meu pai também era de quando eu saía com ele para ir atender alguns clientes. E a gente conversava, né? Então, essas são as minhas maiores referências. É lógico que depois nós, na caminhada, adquirimos pessoas que é do relacionamento, da mesa, e hoje está um pouco mais claro isso, e para mim é um privilégio. Então, eu quero falar que você é uma referência. O Vavá é uma referência. Eu tenho grandes amigos que é uma referência. Você ouve muito eu falar assim, ó, pregação é vida, Mari. Isso se deu numa época que foi muito difícil para mim e para um amigo meu. E a gente ficava falando assim, mas se pregar é isso, a pessoa fala, mas não vive, não sei o quê. E aí a gente conversando e a gente chegou nesse dominante, né, que você tem que entender que pregação é vida. E quando a gente ia pregar, que era muito difícil mais para mim, esse amigo meu, Nelson Reginaldo, ele falava assim, pregação é vida, Lucão. Só prega do que você está vivendo de fato. E eu poder também ter essa questão mútua. A Valéria é uma inspiração para mim. Primeiramente como esposa, como amiga, como mãe agora. Como você disse, né? A questão da vocação. Agora a vocação de ser pai. É a coisa mais linda. E eu dou graças a Deus pela vida da Valéria, por a gente estar trilhando esse caminho, né? E de amigos, pessoas que estão diante da mesa, sabe? Que às vezes, quando você está lá para baixo, aí só manda assim, bora comer uma coxinha? Tô aqui em Londrina, tô indo comer, você não vai comer não? E a gente mandar foto de coxinha. Tá bom que nós é gordinho, né? A gente gosta de mandar foto de comida, mas é estar nesse ambiente da graça, da mesa. Então, sim, dou graças a Deus pela vida do pastor Sandro, da pastora Marinês, do pastor Luciano, né? Eu creio que Deus colocou essas pessoas na minha caminhada, na minha jornada, para realmente conseguir enxergar coisas de formas diferentes, para enxergar a glória de Deus em cada detalhe, como ele fala, né? Na sua multiforme, em cada detalhe do corpo, né? E com isso essas pessoas me direcionaram e me forçaram a novos hábitos, né? Sim, pessoas que eu nunca conheci. Aqui a gente tem alguns livros na mesa, né? Esses livros que você leu no seminário, são coisas do seu dia a dia? No seminário e depois do seminário. Todos falam sobre vocacionado? Não. Fala sobre a vida. Isso que é legal. Porque é isso que a gente tem que entender. A vocação é a vida. Então, quando foi me apresentado Uma Vida com Propósito, depois eu fui descobrir que minha mãe já tinha lido umas 3, 4 vezes, mas nunca tinha lido. Li lá no seminário.
Vida com Propósito, ele vai trazer claramente quais são os passos para a gente viver. É do Rick Warren, é um livro espetacular, que ele vai trazer assim, ó, o começo do prefácio dele fala assim, você vai assumir um compromisso não de ler esse livro todo de uma vez, mas de ler um capítulo, pelo menos ali no seu dia. E aí é bem mastigadinho, e ele, em resumo, nosso chamado, nosso propósito é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. E isso abriu a minha mente e fez assim, ó, sabe? Dos outros que tem aqui que me ajudou muito, o pastor Sandro me indicou esse livro na época, Coração Selvagem, John Eldredge, acho que parece nome de filme, Coração Selvagem. Eu achei que era até do filme quando eu fui ler. Mas assim, ó, um livro fenomenal. Ele vai falar dessa questão, não só do homem, tá? Mas do ser humano de encontrar o seu propósito, mas ele saber que tem alguns caminhos para isso, né? Então você tem que batalhar, você tem que estar no front, você tem que ir adiante. Você não pode ficar lá, ai Deus, qual que é o meu chamado? Você tem que querer. Então é muito bom. Você não pode ficar passivo, né? Sim. No ministério, esse daqui eu li ele no ano passado, esse daqui. Andy Stanley, Visionar. Estava na minha prateleira desde 2016 esse livro. 2017. E eu não tinha lido. Nossa, fenomenal, porque ele vai trazer diante da história de Neemias o nosso chamado. Que a gente precisa, isso que a gente estava falando aqui, se incomodar. Que a gente precisa entender, ó, lá está em ruínas, o que eu vou fazer? E aí ele vai dar os passos para você ter uma visão. Para que a visão, ela realmente, ela tem que ser clara para você levar de forma clara para as outras pessoas. E esse daqui... Eu conheço. Leu todo, Mari? Ainda não. Olha, Mari. Esse daqui tá todo marcadinho, ó. Ele é muito didático, esse livro. Na verdade, todos esses daqui são bem didáticos. Eles têm uma forma de você responder o que você está vivenciando. Bless. Legal. Esse livro aqui me fez mudar a percepção de muita coisa. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que... para convidar uma pessoa para entender o reino de Deus, para ela realmente se envolver e se render a esse amor, a gente tem que trazer ela para a igreja. E, na verdade, a gente tem que chamar ela para compartilhar a vida. Para o dia a dia. Para ela ser abençoada, ela precisa fazer parte. Isso se faz diante de relacionamentos. Então, se vocês ouvem muito eu falar que precisamos compartilhar a vida. Mesa, né? Churrasco. Precisamos estar diante da mesa, precisamos comer um churrasco. Vou fazer assim, churrasco. Se dá primeiro, como você perguntou, diante da vida dos meus pais, que eu vi isso desde pequeno. Mas dentro da minha construção, sim, eu tive que me forçar a ter algumas literaturas, a ouvir alguns podcasts, que a gente estava até conversando aqui, que a gente troca, e a viver essa vida de mesa. E isso aqui fica de dica para quem está sentindo esse arder aí, esse chamado, né? Esses livros. Tem uma amiga aí. Pastor, você que lê muito também, tem algum livro que vem na sua mente assim que é indispensável para quem está aprendendo mais sobre vocacionado ou sobre vida? Sobre vocação. Sobre vida, eu acho assim, esse primeiro que o Lucas falou, esse daqui eu já li algumas vezes, o Rick Warren. É interessante porque ele não é apenas um livro que vai falar sobre a vocação em si, né? Ela vai falar da primeira vocação de uma pessoa, que de fato é a vida. Existe um consenso de que primeiro você é chamado para viver. Essa é a vocação de todo ser humano. E depois envolve questões secundárias, que seriam ministérios, profissões ou coisas parecidas. Mas eu acho que todo crente precisava ler esse livro aqui. Sim. Agora, a nível de você olhar e expressar o seu chamado assim, de uma maneira para assim, cara, vale a pena, vai ser uma aventura linda, Atos dos Apóstolos. É isso aí. Pesado, é isso mesmo. Não, mas ali a coisa pega fogo, e não é só porque existe o Pentecostes ali, é porque arde no coração da gente. Sim, Atos 2, do 43 ao 48. Não tem como você sair daquele eixo, você vê acontecendo ali, pessoas sendo chamadas do nada. E uma coisa bem interessante é que, independente da característica que a pessoa tenha cultural, você vai pegar Paulo e Pedro, são extremos, você vai pegar Lídia e o carcereiro em Atos, que vai falar da conversão da família deles, são extremos.
mas você consegue perceber que a vocação ela é um chamado ardente. Não tem como você não se sentir encorajado ali quando você lê. E eles ali, custe o que custar. Né? Eles estavam fazendo o que tinha que ser feito, não importava, não tinha outra prioridade, não tinha nada que importava mais do que viver aquilo. Sim, né? e todos esses livros, eles estão pautados nisso que o pastor Carlos falou. Um que é legal também, que eu não trouxe aqui para a mesa, mas que vale muito a pena, chama Formadores de Heróis. É do Ferguson também, David Ferguson. É um livro fenomenal. Assim, ele vai trazer essa questão, porque a gente vive numa sociedade que coloca que a gente tem que estar em evidência. E esse livro vai falar assim, você tem que formar heróis. Né? Que é o que a gente está falando aqui na mesa, né? Muito especial. E, para a gente encerrar, quero dizer que o Lucas ele poderia ter ido ser pastor em qualquer igreja, em qualquer lugar do Brasil. Mas Deus colocou ele em São Paulo, graças a Deus. Porque ter a família do Lucas perto da gente é um privilégio, né? É muito bom ter o Lucas perto. Ele é indispensável na nossa vida, e principalmente o churrasco que ele faz. Parabéns. E sempre que a gente vai lá no culto lá, eu e a Mariana, a gente volta no caminho. Poxa, como é bom ir lá. A gente conversa com todo mundo. Estar com você, com a Valéria, com a Laura, é demais. E a gente está encerrando aqui, foi um papo muito bom. Se deixasse aqui, a gente continuaria falando mais algumas horas aqui, mas a gente vai encerrar. Queria agradecer muito mesmo, de verdade, a participação do Lucas. Se colocou à disposição. Que vai voltar. Vai voltar. Amém. Só a primeira. Pastor Carlos também, né, tá sempre com a gente aqui. E você curta esse vídeo, esse podcast. Isso. Você chegou até aqui, ó, curte, comenta. Coloca aí no comentário livros que você indica, as dificuldades que você tem também. E compartilha com um amigo seu. Ou, de repente, se esse podcast é para você, ora sobre isso, né, e esteja compartilhando com o pastor da sua igreja local, né, os desejos que ardem no seu coração sobre vocação. E se você quiser comer um churrasco com o Lucas, deixa aqui nos comentários que a gente passa para ele. Pode vir comer um churrasco. Se tiver dúvidas também sobre vocação, quiser conversar, a gente vai deixar sociais isso. Tá aí, da igreja também, M Nova Planalto, @LucasAzaf. A gente está aí para realmente servir no reino. A gente vai deixar comer todas as redes sociais melhor ainda. sempre comendo na mesa. Pastor, pode orar para a gente encerrar? Sim, Deus, nós louvamos a Ti, ó Pai, porque o papo da mesa sempre é o papo do crente. É muito bom a gente poder estar compartilhando vida na mesa e saber, ó Pai, que essa vida tem sido expressada na vida de muitas outras pessoas. Que a Sua mão, ó Pai, seja sobre cada vocacionado que estão nos ouvindo agora. E que a Sua graça, ó Pai, encorajadora seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. amém.